Ela é madrinha de um casamento. Então nós estamos em Hebreus capítulo 3. Convido vocês aí para abrirem a sua Bíblia neste capítulo. Quero saber quem leu este capítulo essa semana. A Elza leu, eu faço questão de falar, que é para os outros que não leram ficarem constrangidos e na próxima vez ler. Então só a Elza leu, né? Para a semana que vem é o 4, então você já começa a ler hoje, mais tarde, amanhã, você já vai lendo, tá bom? Gente, vamos lá então, aqui ó, capítulo 3, quero fazer uma oração para a gente começar. Pai bendito, nós te damos graças por mais essa oportunidade, mais um dia que o Senhor nos concede. E todas as vezes que nós acordamos, Senhor, e vemos a luz do sol, nós nos lembramos que o Senhor é que dá a vida, que o Senhor é que dá a nossa respiração e nós queremos te agradecer por isso. Obrigada porque o Senhor fez tudo perfeito. Obrigado pela criação, que o Senhor fez cada coisa em um dia, cada parte da criação o Senhor fez em um dia e o Senhor deu esse tempo também de descanso. Muito obrigado porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Que nessa hora nós estamos aqui abrindo Tua palavra, Senhor. O Teu Santo Espírito possa falar conosco, o Senhor possa trazer do Teu coração para nós, que a gente possa ser renovado, transformado nesta manhã. E que a nossa vida não seja mais a mesma a partir desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Bom, então vamos lá. Hebreus capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. É mais fácil, viu, né? Porque fecha os microfones aí. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, cuja casa somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião, no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Gente, vamos ver aqui. Meu Deus, olha, o capítulo 1 de Hebreus, nós vemos falando sobre a superioridade de Cristo,
que Deus falou com a humanidade, falou com o seu povo, através de profetas, através da palavra, através das leis. O Senhor sempre falou através dos anjos, mas agora, nesse tempo, nos foi revelado o Filho, Jesus Cristo. Depois, no 2 que a gente viu semana passada, esse Filho, esse Jesus Cristo que veio à Terra, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Ele passou por todas as provações, se tornou carne e sangue para que pudesse ser nosso irmão, a fim de nos salvar, porque era somente dessa maneira que nós poderíamos alcançar a salvação. Agora ele começa aqui, portanto, por causa de tudo isso que nós estamos conversando, que vocês estão ouvindo, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote Jesus, o qual nós declaramos publicamente. Então, por tudo isso que foi falado no capítulo 1 e no 2, considerai Jesus com atenção. Por quê? Porque se você não prestar atenção e não tiver essa consideração como apóstolo e sumo sacerdote, aí ele começa a discorrer aqui, pode acontecer o que aconteceu com o povo que foi desobediente, incrédulo. Aquele povo de Deus que saiu do Egito, mas que infelizmente eles não creram. Escolheram o caminho da incredulidade. Então ele começa, assim nos trazendo essa exortação: considerai com atenção esse Jesus que é seu irmão, que é o primogênito, que se fez carne, mas que venceu, que sofreu até a morte, para nos fazer seus irmãos e nos apresentar ao Pai como filhos. E aí, ele diz aqui no 6, nós somos casa de Deus. Então, Cristo, ele é o construtor da nossa vida. Ele é o construtor da casa de Deus que somos nós. Se conservarmos firmes, o quê? Então, a primeira coisa que nós temos aqui é conservar firme a nossa confiança e a glória da esperança. Então, nós precisamos ter confiança e esperança o tempo todo. E na esperança existe uma glória. Então, se você tem esperança, você está debaixo de uma glória. A glória de Deus. Esse é o assunto aqui. Vocês precisam continuar firmes na confiança. Porque, gente, aí nós vamos em muitas coisas, nos identificar com as dificuldades que esse povo que morreu todo lá no deserto, nós vamos nos identificar com algumas dificuldades que eles também passaram. Qual é a questão? É que eles resolveram endurecer o seu coração e viver pelas dificuldades. Eles deixaram que as dificuldades, com aquilo que eles precisavam vencer, eles deixaram-se ser vencidos. Então, eles valorizaram muito mais as dificuldades do que o que Deus tinha feito, do que a esperança e essa confiança em Deus. Porque foi um povo, vamos lembrar aqui, o autor até fala depois, é o povo que viu todas as maravilhas, todos os sinais no Egito. Eles viram as pragas sendo aplicadas sobre o Egito, enquanto eles eram isentos. Então, o território deles, que era ali tudo emendado, mas havia uma parte em que eles estavam estabelecidos, essa parte não recebia as pragas. O Egito lá sendo consumido, sendo destruído pelas pragas e eles guardados. Então ali já foi uma expressão assim do cuidado de Deus e da fidelidade dele, porque Deus tinha prometido lá para Abraão. Então já tinha se passado muitos anos, muito tempo. E eles viram tudo aquilo acontecer. Eles viram como o anjo da morte entrou na casa de todos os egípcios e matou todos os meninos.
todos os filhos primogênitos. Mas os filhos deles a casa deles não recebeu esse anjo da morte. Eles saíram do Egito, eles viram tudo que Deus fez com o braço forte de Deus, com o poder de Deus. Eles saíram debaixo dessa manifestação poderosa de milagres incríveis que nunca aconteceu em outro momento da história como aconteceu ali. E quando eles iniciam a jornada, eles presenciam, né, a manifestação do Senhor no Monte Sinai. Eles veem os sinais. E eles provam, eles têm oportunidade de ver os milagres acontecendo conforme eles vão caminhando no deserto. O Senhor estava com eles. Assim como está com você. Então teve um momento que eles estavam com sede, não tinha água, não tinha comida. E eles começaram a ter essa necessidade. Assim como talvez você tenha essa necessidade hoje. Parece que não tem água. Parece que não tem o alimento necessário para você. Parece que não tem aquilo que é necessário. Nós enfrentamos essas dificuldades. Mas Deus foi provendo. Deus foi demonstrando o seu poder, a sua glória. Foi manifestando a eles todo o cuidado. E aí, nós precisamos então manter firme essa confiança. Não só em um momento da nossa vida, mas todos os dias. É preciso perseverar até o fim. Aí ele diz, aqui no versículo 8, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Veja, gente, não foi por um momento, não foi durante uma semana, foi por 40 anos eles puderam ver com os olhos as obras de Deus, a grandeza de Deus, Deus se mostrando, Deus revelando o seu poder. Coisas sobrenaturais acontecendo o tempo todo. Aquela travessia pelo mar, onde o sopro de Deus faz com que todo o exército inimigo fosse abatido, que eles foram afundados e nunca mais se levantaram. Eles viram tudo isso. E aí ele diz aqui, não endureçais o coração, como na rebelião. Nós precisamos cuidar, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer para manter firme a nossa confiança em Deus e a nossa esperança, não desistir, se manter ali, eu não desisto, eu não vou largar eu não vou deixar de confiar em Deus. Ainda que eu passe necessidades, ainda que eu tenha dificuldades tão complicadas, eu não vou desistir. Nós precisamos ter esse coração decidido a obedecer. E não um coração endurecido. Então a primeira coisa é que nós precisamos ter um coração sensível. Um coração de carne. O profeta Jeremias, ele fala, eu sempre trago esse texto para as nossas meditações, lá em Jeremias 36. Jeremias não, gente, é Ezequiel. Estou trocando os profetas. Ele diz que quando viesse, né, o Messias, está falando de Jesus, a água pura iria purificar. E ele daria, a partir dessa limpeza, dessa purificação interior, ele nos daria um novo coração. E ele especifica que seria um coração de carne, não é um coração endurecido, é um coração de carne. Então, nós precisamos lembrar que recebemos um coração de carne, eu e você. Quando nós recebemos Jesus, o seu Espírito veio habitar em nós, o nosso coração é um novo coração. É um coração sensível à palavra de Deus. Sensível a olhar para as obras de Deus e ver, sabe, quando você olha assim para a natureza, para o mar, para o sol, para o entardecer, para as nuvens.
É você olhar para isso, você ter sensibilidade no seu coração e falar: Deus é poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez tudo isso com o seu poder e fez tudo isso para nós desfrutarmos de toda essa beleza e tudo que há, tudo que Ele criou. O nosso coração precisa ser sensível para nós e podermos confiar no Senhor o tempo todo. Porque a partir do momento que o coração começa a se endurecer, quando ele endurece? É quando você ouve a palavra de Deus e você diz assim: isso aí não é para mim. Isso aí depois eu vejo. Essa palavra aí é muito dura, Deus não é assim. Enfim, a gente vai trazendo várias justificativas para não abrir o coração. Mas aqui está nos aconselhando hoje, né? Esse versículo anterior, no 7, né? Como o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Quando a gente não ouve a palavra de Deus, e ouvir quer dizer o quê? Praticar. Ouvir a palavra de Deus é sinônimo de viver essa palavra, de praticar aquilo que está nela. Então, se você ouve, não endureçais o coração. Quando você não pratica, quando você não dá atenção a essa palavra, você está permitindo que o seu coração comece a ficar endurecido. Porque a palavra, ela é água, ela amolece o nosso coração. E é o primeiro passo para que a gente se torne rebelde. Para que a gente comece a murmurar. Para que a gente comece a fazer como o povo fez. Se rebelou contra Deus. É um perigo o coração endurecido, né? A gente vai perder a fé, vai perder a confiança nele. Por quê, gente? As dificuldades vêm. Nós atravessamos problemas em todo o tempo. É uma coisa aqui, é outra ali. Às vezes você tem um tempo um pouco mais tranquilo, mas daqui a pouco você passa de novo uma situação que você precisa exercer a sua fé, que você precisa confiar no Senhor, que você precisa não murmurar, não reclamar, não se rebelar contra o Senhor. Então a primeira coisa, não endurecer o coração. E aqui no versículo 12... ele diz, olha, de um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Toda vez que você ouve a palavra de Deus e que você fala assim: não é bem assim. Não, isso aqui já foi, isso aqui era para aquele tempo. Você está permitindo que a perversidade entre no seu coração. A incredulidade, ela traz a perversidade. As duas coisas andam juntas. Porque quando Moisés subiu para o monte, o povo estava ali, tinham acabado de ver a manifestação do Senhor. Aí Moisés foi para o monte para estar um pouco mais perto da glória de Deus, mais com Deus. E o povo lá esperando. O que eles fizeram? Rapidamente se desviaram, rapidamente construíram um bezerro de ouro, uma representação de um deus egípcio e se prostraram diante deles. Fizeram festa, fizeram um carnaval diante daquele bezerro. Perversão, coração pervertido, incredulidade e ali idolatria. Então sempre que o nosso coração se rebelar, que nós tivermos incredulidade, se a gente permitir isso, nós vamos estar conectados com atitudes idólatras. Nós vamos estar também na prática de idolatria. Por quê? Porque o coração se endurece para Deus. E um coração endurecido, ele vai buscar aquilo que é endurecido, aquilo que não tem vida, aquilo que não tem a água que amolece, que é a idolatria. Então, gente, as provações, as dificuldades não permita que endureçam o seu coração. Mas tenha um coração sensível. Depois no versículo 9, ele diz assim, seus pais me tentaram, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. E no versículo 16, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? Então, nós precisamos olhar
para o que Deus já fez. Tem gente que olha para a sua vida e fala assim, ai, Deus nunca fez nada por mim. Nós acabamos de ler aqui no capítulo 2 que ele simplesmente morreu por nós, que ele entregou a sua vida. Como assim ele não fez nada? Como assim ele nunca demonstrou por você, nunca fez um milagre por você? O maior milagre foi feito por você. E quantas coisas a gente olha para a nossa própria vida e vemos que foi milagre, que foi atuação de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, se olhar para a sua história, vai ter alguns momentos que você vai falar assim, foi Deus que fez aquilo. Aquela situação eu venci porque Deus estava comigo. Foi Deus que atuou. Foi Deus que me sustentou, foi Deus que me deu graça. Eu não sei de onde eu tirei força. Não tem situações assim na sua vida que você fala assim, não sei de onde eu tirei força para vencer aquilo. Então nós precisamos olhar para o que Deus já fez por nós, para o que Deus já fez ao longo da história. Olhar para a vida das pessoas que estão perto de você e que você está vendo que Deus está agindo, vai agir na sua vida também. Olhar para as obras de Deus, olhar para a criação. Hoje nós vivemos numa correria tão grande, num desespero tão grande, tão atarefados, que a gente não para ver o pôr do sol, a gente não para ver as estrelas, a gente não para observar os pássaros, para ver as árvores, sabe? Não é verdade, gente? Parece que você está perdendo tempo. Isso é um maior engano. Porque quando você para 10 minutinhos, 5 minutinhos, você fica observando a natureza, que você vê como o sol brilha ao meio-dia, que você vê a beleza do entardecer, você vê a alegria do amanhecer. Gente, quem levanta cedo, vocês ouvem como tem barulho de canto, canto alegre, sabe? Aquele brilho dos passarinhos cantando. Tudo isso nós precisamos ter essa prática, ter esse hábito de contemplar as obras de Deus. Porque isso gera em nós um coração sensível. E isso vai nos ajudar a confiarmos nele. Quando você fica observando os pássaros e você começa a lembrar que passarinho não trabalha, que lírio do campo não trabalha. Mas nunca falta para os passarinhos, eles sempre encontram alimento. Por quê? Porque eles dependem de Deus. Por que a gente às vezes reclama, murmura? Porque a gente não observa a vida dos pássaros. Porque a gente esquece que Jesus falou, viu? Deus cuida dos passarinhos que são tão frágeis. Deus cuida dos lírios do campo, que um dia estão vivos e amanhã já murchou. Não vai cuidar de você? Nós precisamos observar, parar mais, para olhar, para contemplar o céu, as estrelas, o mar, o pôr do sol, o nascer do sol, as árvores, as flores, as cores variadas. Tem gente que fala que não tem criatividade. Por que será? Porque vive somente copiando. Não para olhar o tanto de cor. Olha, eu estou vendo daqui, da minha janela, as árvores que tem aqui são todas... a árvore é verde mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é que tem vários tons de verde. Olha, aquele é mais claro, aquele ali tá mais embaçadinho, aquele outro tá mais vivo, aquela ali tá com um aspecto mais seco, a outra tá mais rejuvenescida, né? Aí tem umas florzinhas. Quando a gente começa a observar isso, a nossa criatividade vem. A sabedoria vem. Então fica esse conselho, né? Pra gente olhar as obras de Deus. Sabe, uma cura que você recebeu, uma provisão.
algo que Deus fez na vida da sua família, coisas que você está vendo o Senhor fazer. Tem coisas que você olha e fala assim, somente por Deus. Aquela situação foi Deus, você não tem dúvida. Então, gente, nós precisamos olhar para tudo isso, porque isso nos ajuda a estar com o nosso coração fortalecido pela palavra e fortalecido pela presença desse Deus vivo. Romanos fala, né, que os homens, eles são indesculpáveis. Não vai ter desculpa para ninguém. Ninguém vai poder dizer assim, eu não conheço Deus. Porque os seus atributos, eles são visíveis. Eles se manifestam de forma visível. Não tem como você olhar para a natureza e falar assim, é obra do acaso. Não tem como. Qualquer teoria fica muito pequena, fica muito fraca quando os teus olhos contemplam as estrelas, as árvores, sabe? Quando você vê a vida dos animais, qualquer teoria cai por terra. Porque você sente no seu interior que há um Deus poderoso, que há um Senhor de todas as coisas. Quando você olha para a sua vida e vê que recebeu cura, que alguém que deveria ter morrido na sua família está vivo, que você passou uma dificuldade, mas Deus abriu uma porta, que Deus ouviu uma oração que você fez, essa incredulidade tem que cair por terra e você falar, não, eu vou vencer mais dessa vez, eu vou vencer, eu vou continuar até o fim, eu vou permanecer firme, eu não vou desistir da minha fé. Eu vou manter a minha esperança viva, porque eu sei em quem tenho crido, porque eu considero esse Jesus, que se fez meu irmão, que sofreu até a morte, para me apresentar ao Pai como filho. Portanto, eu sou filho. E o último, gente. Versículo 3. Não, tá aqui, ó. No 13. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós tenha o coração endurecido pelo engano do pecado. Então, aqui está falando de uma coletividade, aqui está falando de você ter relacionamento com os seus irmãos, com pessoas da mesma fé, para que essas pessoas, esses seus irmãos, esses seus amigos, possam te exortar. Como a gente está fazendo aqui hoje, eu estou abrindo essa palavra, eu estou falando, gente, não vamos desistir, gente, vamos permanecer firmes, porque o Senhor tem um lugar, o Senhor tem descanso para nós, o Senhor tem terra prometida para cada um de nós. Nós precisamos ter, né, esse agrupamento e essa confiança e a liberdade. Você precisa ter alguém na sua vida que você tenha liberdade de exortar essa pessoa, e essa pessoa ter a liberdade de exortar você, de falar, olha, não vai por esse caminho, fica firme, não entra nesse erro, senão você vai cair no engano do pecado. E gente, tem uma coisa aqui muito séria que me dá muito temor essa palavra, que é no versículo 10, ele diz, por isso me indignei contra essa geração. Essa palavra indignei, ela é traduzida, ela vem, né, de uma palavra no grego que diz repugnação. Eu repugnei aquela geração. Vem de desgosto e também se refere a cuspir fora. E aí, quando ele começa aqui dizendo, né, considerai com atenção o sumo sacerdote e apóstolo Jesus Cristo, é porque essas pessoas que lá no deserto desobedeceram, se rebelaram, o Senhor se indignou contra elas e elas morreram. Todos eles morreram no deserto. Ninguém entrou na terra prometida. O que dirá nós se não considerarmos. Veja, eles não consideraram Moisés. Deus queria estar ali, face a face com o povo, mas eles não entenderam.
E aí, pela misericórdia de Deus, né, o Senhor deixou Moisés para guiá-los, para orientá-los, para fazer essa intermediação, para trazer a palavra para eles. E eles não consideraram e foram mortos. O que dirá se nós não considerarmos esse Jesus, que é o Filho de Deus, que morreu por mim e por você, que derramou seu sangue. E esse Jesus, ele tem o poder de interceder por mim e por você. Esse Jesus tem o poder de transformar a nossa história, de nos fazer reviver da morte. Então nós também não escaparemos, como disse aqui no capítulo 2. Se a palavra, se aquilo que os anjos ministraram, aqueles que não acreditaram, que não viveram aquilo, morreram, receberam a punição, o que dirá nós se não recebermos Jesus? Se não crermos nessa, se não dermos atenção a isso? Não se engane, é isso, gente. A palavra, não se engane. Porque Jesus é o Filho. Ele não é um homem que, né, Moisés foi esse homem incrível, foi esse homem cheio do poder de Deus e cheio de amor no coração. Mas era um homem que pecou, que precisava também do sumo sacerdote Jesus Cristo. Agora Jesus foi o Filho de Deus que morreu sem pecado por nós. Então, se eles foram condenados e receberam a indignação do Senhor, aqueles que não consideram Jesus vão receber. Sabe por quê? A ira de Deus, ela foi derramada sobre Jesus. Então, para você se livrar da ira futura, é somente se você estiver em Jesus. Se você estiver fora de Jesus, a ira virá sobre você, não tenha dúvida. Essa palavra é para quem já recebeu Jesus, mas é também para quem não recebeu. Porque a ira de Deus recaiu sobre Jesus. Somente Jesus dá conta. Deu conta. Somente Ele. E é somente nele, estando nele, seguindo Ele, obedecendo a Ele, recebendo-o, que nós estamos livres. Não tem ira sobre nós. Não tem. Agora, por isso essa palavra hoje, nós precisamos permanecer nisso até o fim, porque se sairmos dessa confiança, se deixarmos essa esperança de lado, vai acontecer o que aconteceu com o povo. E aí eu quero encerrar trazendo esse texto, né, dessa situação que o autor está falando, que é Números 14. E eu vou trazer em específico esse momento, porque tiveram toda a jornada, né, desse povo, foi assim, foi interrompida por murmuração, por rebelião, por incredulidade. Eles reclamavam demais de tudo, né? E eu quero trazer esse momento aqui, que é quando eles já estavam próximos de entrar na terra prometida, e aí Moisés envia os espias para a terra. E foram 12 espias. Quando eles voltam, 10 deles disseram que a terra era boa sim, mas que não era para eles. Que eles não dariam conta de vencer as dificuldades que tinham para que eles pudessem entrar na terra. E eles desanimam o povo. Vejam, eles eram líderes. E eles desanimaram o povo, depreciaram a terra. Aí, no 14, Números 14, versículo 1, diz assim: então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou aquela noite. Chorou assim de desespero, de não confiar em Deus, de falar, nossa, nós viemos até aqui à toa. E eles começam a murmurar. Depois você pode ler todo esse texto, né? E no 3 eles falam assim: por que Deus nos trouxe aqui? Quantas vezes a gente questiona, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Eles estavam assim: por que Deus nos trouxe aqui? Foi para morrer? Tem gente que fala assim, né? Com Deus: o Senhor quer que eu morra? A gente precisa ter cuidado. Não que a gente não possa abrir o nosso coração para o Senhor. Nós temos toda a liberdade em Deus, mas nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, senão é uma expressão de rebelião e de incredulidade.
Aí eles vão falando um monte de coisa. Ah, gente, no 4, olha o que eles falam. Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Isso é a maior afronta. Isso foi terrível para o Senhor. Porque o Egito era um lugar de escravidão. E Deus livrou esse povo da escravidão. Então, quando uma pessoa que ela recebe a libertação, que ela é liberta do pecado, ela é liberta da condenação eterna, recebeu Jesus, e ela sente o desejo de voltar, que ela fala, é muito difícil. É muito difícil obedecer a palavra. Isso não vai dar certo. Não é para mim, nananã. Porque o Egito era melhor. Isso é uma afronta muito grande ao Senhor. Dizer que o Egito é melhor. Dizer que aquela vida que você levava no pecado, na maldade, enfim, tantas coisas, né? É melhor do que a vida que Cristo te deu. E eles vão falando, é isso que eles estão falando aqui. E eles começam a reclamar. Somente Josué e Caleb, né, que ficaram tentando, gente, convencer o povo. Josué e Caleb começaram a falar com eles, olha, não, a terra é extraordinária, vamos nos arrepender, não sejais rebeldes contra o Senhor. E eles vão falando, aconselhando o povo, orientando o povo, não façam isso. Eles estão falando assim, não faça isso, vocês precisam se arrepender, a terra é boa, o Senhor nos trouxe aqui para que a gente possa entrar nessa terra. No 10, sabe o que eles fazem? Mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Tem gente que apedreja os enviados de Deus. A pessoa tá ali, sabe, te incentivando, ela tá ali falando, não, vamos continuar, não desista não, essa dificuldade vai passar, você vai conseguir, o que Deus tem para você é bom sim. Aí você fala assim, eu tô cansado de ouvir as promessas, porque é só promessa, porque até hoje nada aconteceu. Você já viu gente falando assim? Talvez até você. Alguns de nós aqui já tenhamos falado assim, tô cansada de promessa, Deus só promete. Não ouve aqueles que são enviados, as pessoas que trazem a palavra, que trazem uma palavra de exortação, de ânimo, sabe, para que você não desista. Eles mandaram apedrejar. E aí, gente, bom, Moisés intercede aqui pelo povo, né, porque Deus falou, eu vou matar todo mundo. Aí, meu Deus do céu, Moisés começa ali a falar, a argumentar com Deus. Gente, Moisés é incrível, um intercessor incrível, nós precisamos aprender com Moisés, sabe? Ele vai, Senhor, se o Senhor matar esse povo, todo mundo vai falar, eu rogo pelo teu poder, o Senhor é tardio em irar-se e grande misericórdia. Agora, só um parênteses aqui. Por que Moisés tinha esse coração, gente? Deus estava falando que ia matar o povo. Ele fala, o Senhor é bom, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é piedoso. Por quê? Moisés, ele tinha tido aquela experiência com Deus, quando ele fala assim, Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Aí Deus fala assim, tá bom, Moisés. Aí Deus dá uma orientação, você sobe até esse lugar, você vai ficar na fenda e eu vou passar de costa e você vai ver a minha glória. Quando Moisés vê o Senhor, Moisés começa a falar assim, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa, o Senhor é benigno, o Senhor é fiel. Quando Moisés vê o Senhor, na medida, né, do que ele pôde ver, é isso que ele declara, porque foi isso que ele viu em Deus. Vocês entendem por que Moisés foi esse intercessor? Que o povo estava lá fazendo, gente, o bezerro de ouro o povo estava fazendo. Não aqui, né? Lá atrás. Aqui o povo estava blasfemando, estava murmurando. E Moisés, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. Por quê? Porque Moisés tinha tido essa experiência com Deus. E eu quero te dizer que muitas vezes você não tem sido aquele intercessor, aquela intercessora dentro da sua casa, porque ainda falta essa experiência com o Senhor, de você saber o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele pode sim perdoar, o quanto Ele muda o destino quando a gente se arrepende.
Deus é bom sim. Deus é misericordioso sim, e Moisés sabia disso porque Moisés tinha visto com os olhos dele, aquilo entrou no coração de Moisés e mudou o interior dele. E tudo que Moisés via dali para frente é que Deus era misericordioso, que Deus era bom. Quantas vezes a gente não quer nem orar pela pessoa porque a pessoa está toda errada? Assim estava o povo, mas Moisés não abriu mão. Ele continuou pedindo misericórdia para esse povo incrédulo, esse povo desobediente, esse povo que estava só reclamando. Nós precisamos, Moisés nos ensina aqui, como é o coração de um intercessor. Será que o meu e seu coração tem sido assim para com os nossos filhos, para com a nossa família, para com aqueles pelos quais a gente intercede? Ou a gente fica olhando o pecado da pessoa, o erro da pessoa, o jeito da pessoa, e falando, ai Senhor, e a gente faz qualquer oração, menos essa. Aqui, gente, está um modelo de intercessão. Moisés nos ensina. Bom, e aí voltando aqui, para o nosso assunto, o Senhor fala, olha só, gente, no 20 o Senhor fala assim, por causa da tua palavra eu o perdoo, mas nenhum dos homens que viram a minha glória, os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram estas 10 vezes. Eles viram 10 pragas no Egito, mas eles tiveram a capacidade de tentar o Senhor por 10 vezes. Não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento. Depois no 31 ele fala, os seus filhos, que vocês estão falando que vão morrer, porque lá tem muito gigante, esses filhos seus vão entrar na terra, mas vocês vão morrer. Por isso que o povo ficou esperando, gente, que demorou tanto para entrar na terra, porque precisou esperar o tempo em que essas pessoas morressem no deserto e os filhos estivessem já adultos para poderem guerrear, entendeu? Era para eles terem entrado rapidamente na terra prometida. Mas por causa dessa situação que aconteceu aqui com os espias, eles ficaram rodeando, zanzando, como diz, pelo deserto, até que os filhos que eram crianças crescessem em idade de serem soldados que guerreiam para ir lá e desocupar, tirar os moradores daquela terra, guerrearem. Foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu com esse povo? Primeiro, eles começam a murmurar, a reclamar, Depois, eles querem voltar para o Egito. E depois, eles apedrejaram aqueles que estavam aconselhando. São os erros que eles cometeram aqui, nesse momento, tá? E eu achei muito interessante, gente, e também me deu muito temor o fato de que eles queriam voltar para o Egito, para serem escravos lá. Deus não permitiu que eles voltassem. Eles morreram. Eles morreram. Porque ou você entra na terra prometida, ou você vai morrer no tempo da sua provação. No tempo que é o tempo que você precisa vencer as dificuldades. Isso é muito forte, gente. Em hipótese alguma, a gente pode desejar voltar para o Egito. É como assim, se o filho pródigo, depois que o pai o recebeu em casa, que fez aquela festa, que deu um anel novo, que deu veste nova, passado um tempo, ele dissesse assim, eu quero voltar lá para comer as bolotas do porco. É como se fosse isso, Então, gente, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. É claro que é uma palavra um tanto dura, Porque às vezes a gente quer murmurar, às vezes a gente quer reclamar, mas o fim de quem reclama é esse, é morrer no deserto, tá? Mas é principalmente uma palavra de fortalecimento, que é o versículo que eu li primeiro para vocês. Para que ninguém fique com o coração endurecido, Não permita que o seu coração seja endurecido. Versículo 6. Se conservarmos firmes até o fim,
a nossa confiança e a glória da esperança. Então não deixe que as dificuldades que você está enfrentando hoje endureçam o seu coração. Aguente firme, porque o Senhor está com você. Ele passa no vale com você. E a esperança que nós temos é essa. Ele está conosco, então a gente vai chegar. Por que a gente vai chegar lá? Porque Ele está conosco. Ninguém que confia em Deus vai morrer no deserto. Ninguém que confia em Deus vai morar no deserto. O deserto é lugar de passagem. Então, dificuldade, ela é momentânea. Ninguém vai morrer por causa de uma dificuldade. Mas é nesse momento que Deus está testando o seu coração, se você vai reclamar ou não. Se você vai aguentar firme ou não. Se você vai crer na palavra dele ou não. Amém, gente? Então eu quero orar com vocês. Alguém tem algum comentário para fazer antes da gente orar? Sobre a palavra, sobre alguma coisa desse assunto? Vamos orar então, Senhor. A tua palavra ela é viva e poderosa. Ela vem para discernir o que está dentro de nós. A tua palavra revela aquilo que está acontecendo com a nossa vida. E em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Porque muitas vezes ao longo da nossa caminhada nós reclamamos, nós murmuramos. Muitas vezes nós permitimos que as dificuldades que tem ao longo do caminho, Senhor, sejam motivo para que a gente endureça o coração. Para que a gente fale coisas que nós nem deveríamos falar. Que a gente tenha desejos que venham endurecer, Senhor, que roubam a nossa confiança em Ti, que comprometem a nossa esperança. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nós entendemos que Jesus morreu por nós, que Ele se tornou nosso irmão, para nos apresentar santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E algumas vezes na nossa vida nós não consideramos isso. Nós não damos atenção a isso, Senhor. Portanto, nós queremos te pedir perdão, Pai. Que a tua palavra nesta manhã amoleça o nosso coração. Que se algum de nós aqui está com o coração muito endurecido, está muito triste, está muito cansado, eu quero pedir que o Senhor traga um novo coração. Traz um novo coração, Senhor. Para aqueles que estão tão machucados, tão cansados, para aqueles que perderam a visão, Senhor, que não estão conseguindo olhar para as tuas grandes obras, que não estão conseguindo ver aquilo que o Senhor já fez. Dá um novo coração, Senhor. Renova a nossa fé nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Nos capacita. Que a gente olhe para esse lugar, para cada uma das tuas promessas, Senhor. E a gente não veja os gigantes, mas a gente veja o que a terra tem de bom, o que cada promessa contém dentro dela. Não aquilo que se apresenta como uma dificuldade. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Os coraçõezinhos estão amolecidos? Amém, gente? Muito obrigada a presença de vocês, viu? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa palavra possa te livrar da incredulidade, da murmuração, da reclamação e da perversidade de coração. Amém? Um beijo para vocês, tenham um ótimo sábado e comece a ler já o capítulo 4, tá? Vamos ver. Beijo!